Vamos seguir, minha gente. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Mês de fevereiro, mês quente. E nós vamos seguir a leitura do livro de Mauro Mota, Modas e Modos. Hoje a leitura será, dando sequência, vamos ler a biotipologia telúrica do Recife. Recife, cidade magra. Uma biotipologia telúrica, artística e literária. Heróis longilíneos e a primeira manifestação de arquitetura contemporânea. Fascinação histórico-cultural, igrejas e pregões. Vamos lá. Em Crônicas da Província do Brasil, Manuel Bandeira chama o Recife de cidade magra. A ideia que se faz de um pernambucano, escreve, é de indivíduo magro. A arma de sua predileção, e a ela poderiam juntar-se o cipó-pau e a tabica, de uso entre os valentes da zona rural, é a faca de ponta, arma também magra. O nome Recife é palavra magríssima, como de resto o acidente natural por ela nomeado. A palavra magríssima espicha-se na soma de suas aplicações em Pernambuco. Pernambuco espartilha-se na direção dos meridianos, entra 724 quilômetros para o interior e mede 187 de NS, de norte a sul, da Barra do Rio Goiânia ao Persinunga, através de Petrolina, Exu, Belém de São Francisco, Serrita, Araripina e outros municípios extremos, vive entre o vem cá e o vai lá, com a Bahia, o Ceará e o Piauí. Enquanto na proporção, aqui, os praieiros mais do Pina, da Boa Viagem, Piedade, Candeias, Olinda, São José da Coroa Grande, Janga, Itamaracá, Ponta de Pedras, Conceição, Maria Farinha, Gaibu, Porto de Galinhas, Guadalupe, nem tem consciência disso, olha para o mar quase por um buraco de fechadura. Passe-se a vista na estrutura geológica. O embasamento de Pernambuco é muito antigo e constituído de rochas cristalinas com predomínio de granitos e xistos, existindo elementos eruptivos. As expressões aparecem textuais e indicam um estado macérrimo, inclusive pela orgia na estrutura física dos is, letra mesmo rítmica, caquética, que desnutre frases e temas. A penetração do território pernambucano, o boi puxando mais o homem que o boi na conquista pastoril, para o oeste, determina-as de modo tão uniforme conhecidas variantes da paisagem. Chuva magra de chuviscos, rio magros, às vezes geniosos, de explosões fluviais de afogar as próprias águas. Riachos magros, vacas, bodes, jumentos, tejus, cutias, seriemas e sericóia de pernas, bichos e gritos finos, de ferir a areia e o céu do sertão azul rasgado pelo verde veloz, de periquitos e jandaias. Flora magra, de xique-xique, coroa de frade, mandacaru, umbuzeiro, baraúna, jurema, a chorofília hostil às exceções de áreas úmidas em seu território. Os brejos, neles o canto noturno dos sapos abafando o rumor do crescimento das lavouras de subsistência. O verde luxo da Serra Negra, Triunfo, Garanhuns, Taquaritinga, Gravatá, pelo clima de altitude, trechos migrantes de amenos mapas subtropicais. Uma ou outra na sobrevivência da floresta atlântica, a começar pela de Dois Irmãos, as frutíferas dos sítios de subúrbio do Recife, muito garroteados pelas trenas do loteamento com pés de manga, saputi, abacate, fruta-pão, caju, banana, pinha, goiaba, cajá, pitanga, araçá.
Ninguém seja bobo para tomar ao pé da letra, nem das plantas a compleição de tanta coisa em Pernambuco. A dieta é de resistência. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Certo, mas não parece nem bolada a continuação desse retrato falado por Euclides. Não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Onde? Aqui, negros, mestiços e até pessoas com odores de branquidade jamais tiveram essa ficha de corpo negativa. Basta ver, e sem sair da orla e das moles ruas marítimas, os trepadores de coqueiro, os pescadores de arrastão, os navegantes de jangada, a embarcação mais frágil e audaz do mundo. A jangada não se parece com nada do que vi antes. Maria Graham já botava no seu diário de 1821. E a jangada é hoje a mesma. Para ter-se em qualquer tarde ou manhã na costa pernambucana, vejam-se nela os monumentos da arquitetura militar colonial, as fortalezas do Brum, de 5 pontas de pau amarelo, o de Oranje ao sul de Itamaracá, o Pontal de Nazaré em Santo Agostinho e o de Santo Inácio em Tamandaré. Não a imagem, a verdade nordestina nua e crua de saúde, peito e intrepidez, de uma força, além dessa força física, moral, intelectual, política, de outros grupos de gente do litoral mata, as duas regiões naturais construídas e unidas pela terra, pela água, pelo padre, pela cana, pelo escravo, pelo seu de engenho, pelo bacharel. Diante do pregão menor, nos bairros populares, os 2.210.000 habitantes do Grande Recife, contando os das cidades dormitórios, estudantes empregados de empresas particulares ou repartições do governo, clientes de médicos e dentistas, moças que vêm às lojas, ao cinema, ao cabeleireiro, nem imaginam que essa corrutela é a doce voz ancestral de um mel novo do tempo longe, que sobreviveu do engenho Shoa, na zona sul do Recife, aos seus contemporâneos e vizinhos do século XVII. O Pérez, o Iburo, o poeta, os dois irmãos. Lembrando ainda os anteriores, os formatos aqui de 1542 em diante. O primeiro, o Salvador, de Duarte Coelho. O segundo, o Nossa Senhora da Ajuda, de Jerônimo de Albuquerque, ambos nas cercanias de Olinda. Lembrando os primitivos engenhos movidos pela água ou pelos bois da planície recifense, alguns mantendo os nomes dos bairros ou arrabaldes em que se transformaram. O Madalena, com o Sobrado Grande, onde morou João Alfredo, todo revestido de azulejos, estrutura quase integral da casa primitiva, ora ocupado pelo Ifã. O Tore, com sua igreja no alto da praça, onde cabras e jumentas de estimação, entre eles a réplica da burrinha do vigário do poema de Jorge de Lima, comem os renitentes tufos de grama e ruminam a nostalgia dos pastos da bagaceira. O Engenho do Meio, hoje a cidade universitária da UFPE, o Cordeiro, o Casa Forte, o Monteiro, o Apipucos, o São Paulo, o Jiquiá, o Tegipió, estes próximos dos novos distritos industriais. O de Paulista fica em direção oposta, do Curado, da Imbiribeira e do Cabo. Foram os mestiços neurastênicos, várias vezes aquáticos, da Beira Rio, do Maricana, do Vale do Capibaribe, da Várzea do Beberibe, do Pirapama, de Jabotão, Tracunhaém, os operários desde cedo de uma cultura açucareira, cívica, política, literária, científica, artística, pois fogo contra fogo não ficaram de fogo morto diante das chamas holandesas antevistas por Frei Antônio Rosado e refizeram a economia, as vilas, o espírito de liberdade, a liberdade. O Parque Nacional dos Guararapes indica o que fizemos para ser o que somos. Holanda e Olinda, deixe-se falar o velho capistrano, representar o mercantilismo e o nacionalismo, vencer o espírito nacional. Reinóis como Francisco Barreto, Ilhéus como Vieira, mazombos como André Vidal, índios como Camarão, negros como Henrique Dias, mamelucos, caribocas, mestiços de todos os matizes combateram unânimes pela liberdade divina. Sob a pressão externa operou-se uma solda superficial, imperfeita, mas um princípio de solda entre os diversos elementos étnicos. Os combatentes de Pernambuco sentiam-se um povo, e um povo de heróis. Foi como se a miscigenação se fizesse, jamais sob o império das circunstâncias, e sim planejada, sob o controle de geneticistas, de modo a tirar de cada uma das raças participantes o que ela tivesse de melhor para fazer o pernambucano viril, reivindicante, precursor. São válidos
na formação até de gerações mais novas, os nossos antecedentes históricos, válidos das revoluções liberais do século XIX, registre-se que tivemos a independência antes da independência do Brasil, com um governo aqui instalado em 1821, o da Convenção de Beberibe, o dos movimentos, não só jurídicos da Faculdade de Direito, de ressonâncias ainda vivem entre eles, o da presença de Castro Alves e da Escola do Recife, de tantos epígonos e influências, solidariedades e controvérsias. Em conexão ainda com esse esquema de pioneirismo de Pernambuco, fale-se no Diário de Pernambuco de 1825 para cá, atuantíssimo na vida regional, e a expressão é do seu fundador, Antônio José de Miranda Falcão, um dos implicados na Confederação do Equador, abre aspas, reduto dos nossos melhores escritores públicos, fecha aspas. No ginásio pernambucano, à sua biblioteca e ao seu Museu de História Nacional, falta a projeção externa coerente com o valimento de ambos. Criado com o nome de Liceu, e que se fez o mais importante estabelecimento de instrução da província, ficando como verdadeiro centro de gravitação de todas as outras escolas, anota muito bem Olívio Montenegro. Quando o governo imperial fechou o seminário e mesmo permitiu a reabertura, mas com um programa de aulas quase limitado à teologia dogmática e canto-chão, no Instituto de Educação, antiga Escola Normal de 1864, mas na época só para receber cidadãos, moças de jeito nenhum, que se quisessem dedicar à profissão de mestres públicos, mas que, alguns anos depois, começou a representar o êxito das campanhas de Tobias Barreto e João Barbalho nesta província, a favor da educação feminina, agora dominante, pois temos aqui um quase novo matriarcado, pelo menos no campo das ciências sociais e do magistério. Na Biblioteca Pública do Estado, a terceira do país é contada nacional em antiguidade. No Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e a Sociedade de Medicina, cujo primeiro presidente foi o médico e poeta Maciel Monteiro, aquele que ele disse que inclusive trouxe o romantismo para o Brasil. No Teatro Santa Isabel, obra-prima da arquitetura de Louis V.G. Valtier, diretor da repartição de obras públicas no governo Conde da Boa Vista, onde Joaquim Nabuco deixou a frase histórica, aqui ganhamos a causa da abolição, onde rebentou o gênio de Castro Alves nos duelos verbais com Tobias Barreto, e onde Carlos Gomes ensaiou e regeu a sua ópera Salvador Rosa. Aqui menciona-se para indicar algumas fontes de nossa cultura. Apenas instituições mais do que centenárias, criadas no Recife, e no Recife, mais do que antes, vivas, fortalecidas pelo tempo e pelas relações diárias com o povo. Sem qualquer mania biotipológica, passe-se à vista na galeria dos líderes de todos esses movimentos e construções, no álbum de família dos que fizeram ou estão fazendo o espírito pernambucano para achar-se, em muitos deles e em fases diversas, até as coincidências com a imagística bandeiriana de Magros aplicada ao Recife. Magros eram Matias de Albuquerque, Henrique Dias, Frei Caneca, um peso mosca dentro da alva, Gervásio Pires Ferreira, Padre Roma, Abreu Lima, o Vigário Barreto, Natividade Saldanha, Nunes Machado, Maciel Monteiro, o de Tela Fina, Miranda Falcão e os Três Figueiroas, do Diário de Pernambuco, Francisco do Rego Barreto, Conde da Boa Vista, o primeiro Barbosa Lima, Paula Batista, José Isgino, o conselheiro Rosa e Silva, Martim Júnior, José Maria, José Mariano, Carneiro Vilela, Farias Neves Sobrinho, Leal de Barros, Regueira Costa, Pereira da Costa, Alfredo de Carvalho, Ulisses Pernambucano, os romancistas Lucilo Varejão e Mário Sete, Alfredo Gama, os pintores Joaquim do Rego Monteiro e Nestor Silva, o transparente caricaturista J. Ranulfo. Em tempo mais próximo tivemos poetas Deolindo Tavares, Rodolfo Maria de Rangel Moreira e Carlos Penas Filho, todos magricelas. Magricelas foram o próprio Manuel Bandeira, inventor da teoria da magritude, os ensaístas Willy Levy e Luiz Santa Cruz, o romancista José Condé. E por que não lembrar também aqui eu coloco no meio, eu não sei se ele vai falar aqui, mas eu vou botar aqui Ariano Suassuna, né? Que era magro também. E agora? Magros são o nosso sociólogo maior, Gilberto Freire, os nossos poetas Joaquim Cardoso, quase um caniço agitado pelo seu Congresso dos Ventos, João Cabral de Melo, na pessoa e na poesia, a educação pela pedra,
Os antropólogos Valdemar Valente e René Ribeiro, o médico Clóvis Paiva, os historiadores Antônio Gonçalves de Melo, Costa Porta, Mário Quintas e Leduardo de Assis Rocha. Os musicólogos Valdemar de Oliveira e Jaime Diniz, os pintores Cícero Dias e João Câmara, o gravador Gilvan Samico, o escultor Abelardo da Hora, o economista Roberto Cavalcante, o ensaísta e biblioteconomista Edson Neri da Fonseca, os sociólogos Cláudio Souto e Roberto Mota, os geógrafos Raquel Caldas Lins, Gilberto Osório, Mário Lacerda e Hilton Sete, os poetas Gladstone Vieira Belo, Alberto da Cunha Melo, Ângelo Monteiro e Jaci Bezerra, o contista Maximiliano Campos, o economista Marco Aurélio de Alcântara, o romancista Gilvan Lemos, o etnógrafo Mário Souto Maior. Tais encontros sucessivos de longilíneos com o poder criador ou de análise, sem previsão, parece na antropometria de uma coisa nem de outra. Exclui os tipos médios ou pesados ou qualquer das alternativas. No caso do Recife, bastaria citar o gordíssimo Oliveira Lima. Oliveira Lima. Sem falta e sem excesso de carnes, o que lhe realçava a elegância na medianidade jamais presente nas suas frases faladas ou escritas, Joaquim Nabuco. Já há 64 anos da morte, é aqui entre os nossos escritores e políticos mortos o mais vivo, levando-se também em conta as suas vinculações populares. No interior é Maçangana, o engenho onde passou a infância, é nome de município, é herói citadíssimo pela gente dos canaviais. No Recife, é o sobrado onde nasceu, é praça pública, é estátua, é nome de rua, do Palácio da Assembleia Legislativa, de Instituto de Pesquisas Sociais, de colégio, de grupo escolar, de grêmios literários, até de loja de venda e de padaria. Mais para baixo do que para cima nas oscilações das conchas da balança, o contrário, quanto aos valores da obra, eram Arthur Orlando, Pedro Celso, Gervásio Fioravante, Faelante da Câmara, Ascenso Ferreira, o pintor Vicente do Rego Monteiro, o jornalista Aníbal Fernandes, o historiador Jordão Emereciano, os escritores Silvio Rabelo e Luiz Delgado. Ao incluir-se no grupo dos cheios de corpo, os escritores Barbosa Lima Sobrinho, Luiz Jardim, Laurênio Lima, Nelson Saldanha, Gastão de Holanda, Osman Lins, Renato Campos, Hermílio Borba Filho, Marcos Vilaça, os pintores Lula Cardoso Aires e Francisco Brenan. Os cientistas Oswaldo Gonçalves Lima, Nelson Chaves e Rui João Marques. Os juristas Pinto Ferreira e Lorival Villanova. Os professores José Brasileiro e Zé Lourenço. Os poetas Carlos Moreira, Edmir Domingos, Audálio Alves, J. Gonçalves de Oliveira, Luiz Carlos Duarte, Olímpio Bonaldi Filho e Marcos Acioli. Os historiográficos Flávio Guerra e Vanildo Bezerra Cavalcante. O etnógrafo e bibliófilo Moacir Souto Maior. Ayrton da Costa Carvalho, ele mesmo patrimônio do patrimônio histórico e artístico nacionais. O intento, longe de relacionar magros ou gordos, é o de salientar entre todos a expressão pernambucana, seja a literária, a científica, a plástica, a política, a musical, contada para dizer mais, partindo das criaturas e impregnando-se nas coisas para ter nelas maior direção, com o pudor de falar alto, menos nas torres das igrejas. 201, só as católicas e só no Recife. A mais antiga, 1535, do Brasil, é a de São Cosme e São Damião de Igaraçu. Mas, de uns anos para cá, cede talvez da mais rápida e ostensiva mudança cultural registrada no Recife. Raríssimas pessoas, em relação às massas antigas, as procuram hoje com o espírito de religiosidade tradicional, a menos que seja para missas de sétimo dia ou de ação de graças por alguma coisa. Acabou-se o tempo do catolicismo alegórico, do solilóquio em latim do padre, in secula seculorum, das associações religiosas, filhas de Maria, apostolado do coração de Jesus, mães cristãs, dos véus de filo branco que cobriam as cabeças e caíam pelos braços das moças leitoras de Adoremos, com as páginas povoadas de santinhos de primeira comunhão e de flores secas, de lembranças verdes. Sabe por que acabou? Sabe por que acabou isso aqui? As associações religiosas, as Filhas de Maria, Apostolado do Coração de Jesus, por causa do Concílio Vaticano II, que modernizou a igreja e tornou-a secularizada. Infelizmente. E aqui o poeta já tá, e aqui o
Mauro Mota está falando do ano de 1977, né? Alguns anos após o concílio. Além de algumas festas populares de novenas, as de Santa Maria do Poço da Panela, Henri Coster, o nosso Costa, né? Comparecia em 1810, registro em viagem ao Nordeste do Brasil. Dos pátios do Carmo, da Penha, de Santa Cruz, as igrejas do Recife são hoje procuradas, mesmo quando para casamentos, em função de seus valores históricos. A de São Pedro dos Clérigos, por ser a mais importante quanto à arquitetura, pelas belíssimas pinturas do teto, obra do maior pintor pernambucano do século XVIII, João de Deus Sepúlveda, e pelo conjunto colonial do pátio. A Igreja da Conceição dos Militares, com o forro rococó da Capela Mor, toda ela contornada pelo varandinha em talha, em madeira entalhada, coisa raríssima, porque pintavam-se os forros em superfície lisa, e o da nave com o admirável painel da primeira Batalha dos Guararapes. A Capela Dourada da Ordem Terceira de São Francisco, com a riqueza de seus dourados e talhas. O convento e a Basílica do Carmo, onde se venera a padroeira do Recife, construídos nas imediações do Palácio da Boa Vista de Maurício Nassau, e onde funcionaram primitivamente a Biblioteca Pública, o Liceu, o Instituto Arqueológico e a Sociedade de Medicina de Pernambuco. A Capela das Fronteiras, construída por Henrique Dias. Olha só, Henrique Dias construiu a Capela das Fronteiras. A da Jaqueira, que vem de 1766, ora com o belo jardim de Burle Marx a circundá-la. Mas os santos no Recife não vivem só nas igrejas. Abelardo Rodrigues, por exemplo, mantinha na sua casa uma réplica em madeira e barro de toda a corte celestial, na qual agora se integrou para sempre. Ninguém mais do que ele valorizou o trabalho dos santeiros pernambucanos. À frente, Antônio Esplange Aranha, tão falado por Domingos Loreto Couto, Manuel da Silva Amorim, autor do Senhor Bom Jesus dos Passos, da Madre de Deus, João Pereira, autor do Santo Antônio de Pedra, que após a destruição do seu arco na reforma do bairro, instalou-se na Igreja do Espírito Santo. Quanto à arquitetura civil neoclássica, a mostra no Recife está no Santa Isabel, no Ginásio Pernambucano, no Hospital Pedro II, na sede da Academia Pernambucana de Letras, no Liceu de Artes e Ofícios, no Museu do Estado, com um acervo histórico-artístico riquíssimo e variado, a começar do século XVI, no Solar do Benfica, onde morou Fred von Sosten, no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, em alguns sobrados da Rua da Aurora, da Rua Barão de São Borja, de Santo Antônio e de São José. A primeira manifestação da arquitetura contemporânea no Recife é o Pavilhão de Verificação de Óbitos, ora com outra utilização. O nome do pioneiro, Luiz Nunes. Daí partiu-se, através de toda uma nova geração de arquitetos, para a vida de modernos edifícios públicos ou particulares, no centro, nas áreas de residência, nas praias, mais na de Boa Viagem, com as suas águas de um verde trépido e ondulante. Ou seja, esse homem aqui iniciou o trabalho de destruição arquitetônica do Recife, tornou o Recife uma cidade, né, com uma arquitetura feíssima, né? O Recife tem até um blog, né, um canal, não sei, de vez em quando a gente é surpreendido. O Recife antigamente tinha um conjunto muito mais, digamos assim, muito mais ordeiro, né? Uma cidade com uma ordem, com uma beleza muito mais sóbria. E depois dessas porcarias arquitetônicas modernas, tornou-se o que se tornou, né? Infelizmente. A fascinação histórico-cultural do Recife alcança a plenitude em duas formas. É que vídeo é o que a gente fala, né? Vídeo a Dantas Barreto, né? Os prédios modernos que não têm tanta conexão, né, e respeito com os prédios históricos da cidade, e aí foi engolindo a cidade, infelizmente. Quem chega ao Recife deixa-se ficar ou volta, mas levando o Recife a influências e lembranças permanentes. Esta é a cara e a coroa da cidade, a glória de sua projeção dentro e além de seu espaço geográfico. O Recife pernambucanizou Franz Post, que conquistou para os seus quadros os nossos tipos e costumes, já que Maurício de Nassau não pôde fazê-lo de outro modo. Pernambucanizou Castro Alves, Tobias Barreto, Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua, Gilberto Amado,
Assis Chateaubriand, Aníbal Freire, também vou colocar Ariano Suassuna, né? O Recife pernambucou e estes, no convívio de todo dia, Odilon Nestor, Otávio de Freitas, Olívio Montenegro, Aderbal Jurema, Mateus de Lima, Vicente Fittipaldi, Capiba, Ovídio Montenegro, Carlos J. Duarte, Paulo de Couto Maia, Malta, Nilo Pereira, Milton Melo, Tadeu Rocha, José Rafael de Menezes, Ariano Suassuna aqui, Curci de Almeida, César Leal, Paulo Fernando Craveiro, José de Souza Alencar, João Alberto Sobral, sob a sedução de interesses diversos, o geográfico da cidade de bairros flutuantes entre rio e mar, o científico, o literário, o histórico, o jornalístico, o artístico, o da música, o dos espetáculos populares. E aqui terminamos a cidade magra do Recife, como dizia Manuel Bandeira, modas e modos de Mauro Mota. Muito obrigado, minha gente, boa noite e em breve a gente retoma e continua aqui. Obrigado.